Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Tô voltando aqui porque, na realidade, a gente teria que ter feito no curso de Educador Social a segunda aula de cidadania, mas infelizmente, por alguns motivos e compromissos, eu não consegui fazer o presencial, né? E aí, por alguns motivos também de espaço e tal. Mas aí eu fiquei aí de fazer essa aula online para falar sobre algumas coisinhas, né, principalmente sobre o ser cidadão, né, o papel da gente como cidadão. Então, só para recapitular, para a gente lembrar, a primeira aula presencial que eu fui fazer com vocês foi muito legal, foi muito gostosa. A gente falou sobre o que é cidadania, né? Nós falamos sobre a história, né, o histórico de cidadania, né, de como vem acontecendo essa questão dos direitos e deveres do cidadão ao longo do tempo até a atualidade. Depois a gente falou dos três poderes, né, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, e o papel da sociedade civil diante desses três poderes e o papel dos três poderes em relação à sociedade, né? Também a gente falou sobre o direito de ter um lápis, que foi uma coisa que todo mundo ficou assim pensando sobre, foi uma pegadinha que eu coloquei lá, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais agora, nesse momento, né? Esse direito de ter um lápis, ele se configura como um simbolismo do conhecimento, que é a partir do conhecimento que a gente conhece quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Então, quando você começa a compreender isso, quando você começa a compreender qual é esse direito de ter esse lápis, você começa a compreender como funciona a sociedade como um todo. No dia da aula eu dei até um exemplo de como seria a gente, um exemplo mínimo, né? De como seríamos nós sem as leis, né? Por exemplo, a lei de trânsito, né? Como que seria a gente atravessar a rua sem ter uma lei de trânsito a qual a gente tenha que obedecer porque é um dever e que também é um direito do cidadão, né? Seria uma bagunça. Então a sociedade, ela gira em torno disso. Como seríamos nós sem essas leis que nos protegem e ao mesmo tempo nos dão um norte de como nós devemos aí pensar, né? Refletir sobre como nós devemos conviver em sociedade. E aí hoje nós vamos falar do nosso papel de educador enquanto cidadão. Uma das coisas que eu já falei, que eu até falei aí no dia da aula, foi a questão da gente sempre estar atualizado. Isso é para o ser humano, não é só para o educador social, mas o educador social, como ele tem um papel de orientação, de articulação com a comunidade, com a sociedade, com o meio em que ele vive, então ele tem que estar sempre atualizado, tanto em relação às leis, como em relação ao que acontece no seu espaço de trabalho, no seu convívio social. Então, uma das dicas que eu sempre dou, que eu sempre falo, é a gente estar atualizado o que está acontecendo ao nosso redor. Porque o papel do educador, quando ele vai trabalhar com a criança, com o adulto, seja como for, como articulador, como aquele que está fazendo um papel de articulação na sociedade, de ações sociais, ele tem que saber o que acontece na sua comunidade. Ele tem que saber o que acontece na sociedade, ele tem que estar atualizado, né? Isso é um dos papéis fundamentais, acredito eu que o papel fundamental de um educador é ele sempre estar antenado do que está acontecendo, até porque quando a gente vai trabalhar, quando nós vamos para campo, né, como se diz assim, nós temos que estar antenado dentro